Ele sobreviveu. Flechas atravessaram seu peito, seu abdômen, seus braços. O exército romano o deixou para morrer. Mas 3 dias depois, ele voltou. Sebastião não era um prisioneiro qualquer. Ele era um dos soldados mais próximos do imperador. E quando descobriram seu segredo, a ordem foi clara: morte pública, sem misericórdia. Esta é a história real de São Sebastião, o homem que morreu 2 vezes por Cristo. Sebastião vivia em Roma, no auge do poder do império. Ele não era um simples soldado. Rapidamente ganhou respeito e foi colocado perto do imperador. Mas havia um segredo que poucos conheciam. Sebastião era cristão. Naquele tempo, seguir Cristo era um crime punido com a morte. Mesmo assim, ele visitava prisioneiros, fortalecia os condenados e encorajava outros a não negarem a fé. Até que alguém o viu, uma única testemunha. E a notícia chegou ao palácio antes do amanhecer. O que aconteceu a seguir selou o destino de milhares. A notícia chegou rapidamente ao Palácio Imperial. O imperador ficou furioso ao descobrir a verdade. Sebastião, um de seus próprios soldados, havia traído Roma diante de todos. Chamado à presença do governante, ele permaneceu firme. Não negou a fé, nem pediu perdão. Recusou-se a abandonar Cristo, mesmo sabendo qual seria a sentença. A ordem foi clara e imediata. Sebastião deveria morrer em público, como exemplo para todo o império. Sebastião foi levado para fora dos muros da cidade. Amarrado a um tronco, diante de soldados armados com arcos. A ordem foi dada sem hesitação. Flechas cortaram o ar e atravessaram seu corpo repetidas vezes. O sangue escorria lentamente, enquanto seu corpo enfraquecia. Para todos os que assistiam, Sebastião estava morto. O corpo foi abandonado. A multidão se dispersou. Roma havia vencido mais uma vez. Mas quando a noite caiu, algo impossível estava prestes a acontecer. Quando a noite caiu sobre a cidade, todos acreditavam que a execução havia terminado. O corpo de Sebastião permanecia imóvel, abandonado fora dos muros. Mas ele ainda respirava. Contra todas as leis da natureza, contra toda a lógica romana, com flechas ainda cravadas em seu corpo, Sebastião ainda respirava. Gravemente ferido, quase sem forças, Sebastião foi encontrado por uma cristã chamada Irene. Arriscando a própria vida, ela retirou seu corpo em segredo e o levou para um lugar seguro. Durante dias, Irene cuidou de suas feridas em silêncio. Contra todas as expectativas, Sebastião sobreviveu. Após se recuperar lentamente dos ferimentos, Sebastião permaneceu dias em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele poderia ter deixado Roma naquela mesma noite, poderia ter salvado a própria vida, mas decidiu ficar. Caminhou novamente pelas ruas da cidade, ouviu os murmúrios do povo e sentiu o peso da decisão que havia tomado. Diante do Palácio Imperial, Sebastião parou. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que não sairia vivo. Mas havia algo mais importante que a própria vida. Respirou fundo e entrou. O imperador não precisou de palavras. A sentença foi imediata. O imperador não perdoou a ousadia de Sebastião. Desta vez, não houve julgamento, não houve discursos. A sentença foi imediata. Sebastião foi levado a um lugar isolado, longe da multidão. Ali, soldados o cercaram em silêncio. Com golpes brutais, sua vida foi arrancada pouco a pouco. Seu corpo foi lançado fora da cidade, sem honra, sem sepultura.
Assim terminou a vida de São Sebastião, mártir fiel até o fim. A história de São Sebastião não fala apenas de morte, mas de fidelidade até o fim. Ele poderia ter escolhido o silêncio, mas escolheu a verdade. Sua coragem atravessou os séculos e continua falando aos que enfrentam provações. Que o exemplo de São Sebastião nos ajude a permanecer firmes na fé, mesmo quando o caminho é difícil. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe nos comentários. Qual santo você quer conhecer a verdadeira história? E se você acredita que há pessoas que precisam ouvir isso, compartilhe este vídeo. A coragem de Sebastião não pode ser esquecida. Que sua intercessão fortaleça aqueles que sofrem, aqueles que têm medo e aqueles que não querem desistir. São Sebastião, rogai por nós.